Jack Chick falou muito sobre os jesuítas e a ordem dos jesuítas. Ele trabalhou com Edmund Paris e sua esposa para que a Chick pudesse fazer uma tradução em inglês de seu livro francês, A História Secreta dos Jesuítas. Foi tão somente graças ao Jack que eu realmente comecei a investigar os jesuítas. Mas a primeira coisa que notei foi o seguinte: os jesuítas não são o que parecem ser. Aprendi muitas informações no depoimento de um jovem que escapou dos jesuítas em 1824. Oi, eu sou David Daniels, da Chick Publications. Talvez uma vez por século, o Senhor permita que uma pessoa exponha a prostituta da Babilônia em suas várias formas. Um exemplo moderno é Alberto Rivera. Um exemplo do século XIX é este jovem, Jacopo Leone. Deixe-me contar a história dele. Jacopo Leone foi uma criança prodígio. Ele tinha um talento especial. No início da década de 1820, ele inventou uma forma de taquigrafia. Ele costumava sonhar acordado em sala de aula, mas podia ser chamado a qualquer momento. Então ele escrevia rapidamente cada palavra que seu professor dizia de forma abreviada. De modo que se ele fosse pego sonhando acordado ou lendo outro livro e o professor lhe pedisse para repetir o que ele tinha acabado de dizer, ele fosse capaz de repetir palavra por palavra. Sem vergonhice, mas brilhante. O problema é que, mesmo na década de 1820, as escolas existiam mais para reprimir a criatividade do que para incentivá-la. Havia apenas uma exceção a essa regra que Jacopo conhecesse: os jesuítas. Assim, aos 19 anos, Jacopo concluiu seus estudos no seminário de Vercelli. Depois ele passou um tempo com Luigi Quarelli, pároco de Langosco, a meio caminho entre Turim e Milão, no norte da Itália. Luigi recomendou que ele tentasse ser admitido na ordem dos jesuítas. Segundo Luigi, aspas, ninguém era admitido senão aqueles que se destacavam por intelecto, riqueza ou posição. Isso inflou o ego dele. Então ele escreveu para Jan Philippe Rutten, S.J., um padre holandês que era reitor de um colégio jesuíta em Turim. Jacopo enxergava os jesuítas como a mais nobre das ordens. Rutten recomendou que Jacopo fizesse os exames preliminares. Em setembro de 1824, ele foi recebido por Rutten na Casa da Primeira Aprovação, onde todos os candidatos são examinados para ver se são dignos de se tornarem jesuítas. Jacopo nunca foi tratado com tanta gentileza. Rutten conversou com ele como se fosse seu amigo e confidente mais próximo. Claro, era assim que deveria ser. Aspas. Seria difícil explicar. A impressão que tenho é de arte consumada e empregada para suar uma consciência, para descer às profundezas mais íntimas do coração, fazendo ressoar todos os seus acordes, enquanto o indivíduo permanece inconsciente de que há uma análise em andamento durante todo o tempo, tão entretido com o fluxo da agradável conversa, tão seduzido pelo ar de franca e boa natureza com que o engenhoso processo é conduzido. Em outras palavras, Jacopo estava sendo psicanalizado antes da época de Freud. Exatamente como Alberto disse, é o que você verá em alguns minutos. Mas Rutten tinha um propósito maior. Rutten queria ter certeza de que Jacopo desejava ser um jesuíta mais do que qualquer outra coisa no mundo e de que ele estaria disposto a se submeter totalmente à ordem dos jesuítas. Mas Rutten queria mais do que simplesmente um testemunho de Jacopo. Esse tipo de questionário é descrito aqui, nas Constituições da Ordem dos Jesuítas. Isso fica para outro vídeo. Jacopo foi aprovado e foi para o mosteiro jesuíta em Chieri, Turim, Itália. Ele descreveu o que aconteceu a seguir. Aspas. Na minha chegada, eles puseram em minhas mãos as regras que se relacionavam com esta primeira fase da minha nova existência. Fui imediatamente iniciado nos exercícios de Santo Inácio e de outros santos, todos jesuítas.
É por esta imersão repentina e completa da alma que eles adquirem seu poder ilimitado sobre tantos jovens desarmados pela experiência e totalmente sem defesa. O que Jacopo fez a seguir foi sentar-se em silêncio com as janelas fechadas enquanto seu anjo da guarda, o padre de cada noviço, lhe dava uma palestra sobre a visão jesuíta do pecado do mundo e do castigo eterno. Ele disse a Jacopo que aqueles que não se submetem totalmente às regras de Inácio de Loyola são, aspas, como um exército de rebeldes, anjos das trevas, a quem Satanás inspira e governa, e contra os quais a batalha deve ser travada até o dia da vitória final, do exército dos fiéis liderados por aqueles anjos de luz e chefes da milícia sagrada, os jesuítas. Quanto ao acampamento do inimigo, ele não falou nada a respeito, exceto de sua pestilência e corrupção fétidas. Fecha aspas. Este e outros exercícios foram concebidos com um propósito: quebrantar o noviço até que, aspas, cada indivíduo que foi trabalhado durante tempo suficiente finalmente chega a se considerar religiosamente obrigado à rendição absoluta de sua própria vontade. Fecha aspas. E funcionou, nas palavras de Jacopo, aspas, pois eu realmente acreditava que quanto mais eu me identificasse com a sociedade, mais eu pertenceria a Deus. E neste amortecimento de todo sentimento que pudesse atrapalhar minha total dedicação à ordem, eu percebia nada além de uma consequência justa e razoável do seu princípio orientador. Quanto menos laços tivermos com tudo que possa nos distrair de nosso propósito, maior será o poder para persuadir os outros a reconhecerem a autoridade proclamada pela missão dos jesuítas como a única na Terra não sujeita a erros. Fecha aspas. Eventualmente, Jacopo ficava sobrecarregado com a perda de todas as coisas queridas para ele. Mas ele nunca pensou em renunciar à sociedade. Quando Jack Chick estava organizando o funeral de sua filha Carol em 2001, um dos homens presentes pediu a ele a série em quadrinhos Alberto. Ele confidenciou a Jack ter feito o primeiro ano do treinamento jesuíta. Ele disse que eles eram testados repetidamente e a cada rodada, mais candidatos eram eliminados. Finalmente, no final do ano, os últimos ficavam de pé e o professor jesuíta dizia: aqueles de vocês dispostos a submeter toda a sua vontade à ordem dos jesuítas podem ficar, o resto está dispensado. Ele não conseguiu ir tão longe, então esse foi o fim do treinamento jesuíta para ele. Portanto, essa história não ficou no passado. Isso acontece até hoje. De volta a Jacopo, com o passar dos dias, a solidão e os assuntos sombrios discutidos ali quebraram tanto seu espírito quanto sua saúde. Os jesuítas lhe deram uma espécie de vinho espesso que o deixou com uma sensação de letargia. Ele tentou jejuar, mas gentilmente eles insistiram para que ele se alimentasse. Disseram-lhe que os maiores santos da ordem passaram pela mesma coisa e realizaram feitos incríveis para Deus. Durante dias, ele ficou sentado solitariamente de joelhos, lendo livros de monges e meditações, enquanto pensava no lindo dia lá fora. Mas um certo dia ele não resistiu. Jacopo escreveu, aspas, sendo tentado pelo bom tempo de outono a respirar ar fresco e aproveitar o sol, implorei ao meu anjo da guarda que pedisse permissão ao reitor para caminhar sozinho no jardim por alguns momentos. Ué, basta você, ele respondeu. Basta você ir até ele e pedir você mesmo. Pode ter certeza de que ele lhe concederá qualquer favor que esteja em seu poder. 2 dias depois, num dia de outono especialmente bonito, Jacopo resolveu fazer exatamente isso. Aspas. Já era tarde da noite, quando saí do meu quarto e fui ao apartamento do reitor, cuja porta encontrei aberta, a despeito do reitor estar ausente. Esta situação me surpreendeu bastante, pois entre os jesuítas tudo é conduzido com a mais exata regularidade. Este reitor era tão informal e pessoal que Jacopo decidiu fazer o que nunca faria. Ele entrou no apartamento.
Foi lá que ele descobriu o que os jesuítas realmente faziam. Para Jacopo, ele havia entrado na morada dos anjos. Quando viu o apartamento abarrotado de livros, ele acreditou que seriam apenas os melhores escritos que poderiam ser obtidos em qualquer lugar. Então, como não havia ninguém por perto para lhe dizer não, e ele estava realmente cansado de ler os exercícios o dia todo, ele começou a olhar os livros. Jacopo imaginou que a qualquer momento o reitor voltaria e ele teria que apresentar seu pedido de desligamento. É por isso que ele não hesitou um momento sequer em pegar um livro para dar uma olhada. Aspas. Levantei a mão para uma prateleira da biblioteca e agarrei alegremente um volume. Para minha surpresa, percebi uma segunda fileira de livros atrás da primeira. A curiosidade me impeliu a trocar o que estava escondido pelo primeiro que agarrei. O nome do autor escapou da minha lembrança, mas era, eu acho, um filósofo do século passado. Eu teria olhado mais deliberadamente para ele se não fosse por uma terceira fileira de livros, atrás da segunda, que me impressionou pelo estilo peculiar de encadernação. Qual não foi meu espanto quando meu olhar encontrou o seguinte título: Confissões dos Noviços. As bordas laterais do livro estavam marcadas com as letras do alfabeto. Eu poderia fazer menos do que procurar a inicial do meu próprio nome. Foi o que ele fez. Aspas. As primeiras páginas, escritas provavelmente alguns dias após minha chegada, continham um esboço grosseiro do meu caráter. Fiquei completamente confuso. Reconheci minhas sucessivas confissões, cada uma condensada em algumas linhas, tão clara e precisa. Foi a apreciação dada do meu temperamento, das minhas faculdades, dos meus afetos, das minhas fraquezas e da minha força, que vi diante dos meus olhos uma revelação completa da minha própria natureza. Acima de tudo, o que me surpreendeu foi a concisão e a energia das expressões empregadas para resumir as características de todo o meu ser. As expressões mais recorrentes que vi neste depósito de todo tipo de derramamento do coração de uma juventude ingênua eram baseadas em materiais de construção, duros, frágeis, maleáveis, grosseiros, preciosos, necessários, acessórios. Era como uma linguagem figurativa. E ficou gravada na minha memória. Só lamento ter podido dar uma olhada rápida como um relâmpago nas páginas que me diziam respeito. Ainda assim, essa olhada bastou para me revelar o objetivo de tal trabalho. Uma ideia pode ser formada a partir da passagem que estou prestes a citar, e da qual conservei uma indelével lembrança. Aspas. A quantidade de entusiasmo e imaginação com que ele é dotado, dizia o texto, poderá com o tempo ser muito útil para envernizar nosso trabalho. Sua falta de gosto pelo aspecto grotesco na religião não nos causará dano algum, mas prova que seu talento deve ser empregado para recomendar e exaltar às consciências mais melindrosas tudo que é puro e enobrecedor na religião. Ele estragaria tudo se o deixássemos trabalhar nas partes mais tortas do edifício, mas ajudará muito em nosso avanço se for empregado exclusivamente nas partes mais delicadas. Que ele seja mantido, portanto, nas regiões mais nobres do pensamento, e que ele nem mesmo tenha consciência das fontes que movimentam a parte vulgar do mundo religioso. É importante que ele sempre tenha por perto, em seus momentos de depressão, alguém que o anime com brilhantes expectativas. Mas se seu ardor, pelo contrário, o levar longe demais, algum desânimo ou decepção deve ser armado contra ele, a fim de mortificá-lo e mantê-lo em sujeição. E ele prossegue. Nenhum átomo de consciência que eu tenha revelado ao meu anjo da guarda ou confessor foi omitido nesse registro. Ao me recordar das induções abrangentes que foram tiradas dos detalhes insignificantes que eu era obrigado a comunicar, não me surpreende que tal sistema, tão baseado no estudo profundo de caráter, sob tanta regularidade e constância, bem como aplicado a tão vasta escala de indivíduos de todas as idades e condições, pusesse nas mãos dos jesuítas um meio praticamente infalível para atingir o fim proposto por eles mediante uma extraordinária determinação.
Fecha aspas. Jacopo então começou a pensar nas declarações que ouvira ao longo de sua vida sobre a natureza sinistra da Ordem dos Jesuítas. Ele nunca pensou que elas pudessem ser reais até então. Até mesmo suas dúvidas sobre as chamadas histórias de milagres que lhe eram contadas tinham sido relatadas ao reitor. Ele era literalmente um livro aberto, e sua personalidade estava registrada nesse livro aberto. Jacopo ficou tão intrigado que pegou outro livro que lhe chamou a atenção, chamado Confissões de Estranhos. E aqui estava a primeira grande descoberta de Jacopo. Aspas. Dei uma olhada rápida aqui e ali em algumas linhas, e as pequenas porções que li me induziram a crer que tudo nessa ordem é feito conforme as regras do pequeno código conhecido pelo nome de Monita Secreta, ou Instruções Secretas. Era de fato uma coleção de notas sobre pessoas de todas as classes, de todas as idades, homens ricos, solteiros, etc. Novamente aqui havia detalhes circunstanciais, propensões, fortuna, família, relações, vícios, virtudes, e em conjunto com anedotas, que foram calculadas para caracterizar os personagens. Somente em casos de exceção, como aprendi desde então, um jesuíta permanece muito tempo no mesmo lugar. Só lhe é permitido permanecer ali quando os superiores estão convencidos da utilidade incontestável da influência que ele exerce. Sempre que algum jesuíta, em algum lugar específico, particularmente um de habilidades moderadas, esgota os recursos de sua mente e parece não ter nada de novo para produzir, os regulamentos da ordem exigem que ele seja substituído por outro que, por sua vez, possa ser observado e apreciado por um tempo maior ou menor. Nestas frequentes mudanças, há outra vantagem. Ao assumir o santo ofício de seu predecessor, o recém-chegado, logo que tenha conhecido os nomes das pessoas que o escolheram para dirigir suas consciências, poderá, por meio do registro de confissões, munir-se, em poucas horas, de toda a experiência adquirida pelo seu colega anterior. Este artifício lhe confere o poder infalível de surpreender, confundir e subjugar os penitentes que se ajoelham ao seu lado. Ele penetra entre eles de um modo inesperado e, de uma forma sem precedentes, se introduz nas dobras mais ocultas de seus corações. Não se pode dizer o quanto os jesuítas lucram com sua arte de despertar pavor e com que habilidade a transformam em progresso de sua obra. Assim encontrei-me com velhos ricos fanáticos e muitas vezes com jovens do sexo frágil que corajosamente afirmam que a maior parte desses reverendos padres são realmente dotados do espírito de profecia. Fecha aspas. Os jesuítas não estavam apenas psicanalizando ele. Eles faziam isso com cada pessoa que conheciam, colocando isso de forma codificada em livros como esses. Em breve trarei outra história de um jesuíta que contou essas coisas a um padre dominicano. Imagine o que pode acontecer agora com o advento dos computadores e da internet. Quando Alberto disse que o Vaticano tem um banco de dados sobre todos, ele não estava inventando. Mesmo nos anos 1800, e provavelmente desde os anos 1500, isso estava acontecendo, no papel e codificado. Os jesuítas não são o que aparentam. O tempo todo eles estão analisando as pessoas até o âmago delas para ver como podem usá-las para seus propósitos. Preciso parar agora, mas no próximo vídeo veremos a segunda descoberta que Jacopo fez, quando os líderes jesuítas, incluindo o futuro general jesuíta, retornaram à sala e discutiram seus planos para o mundo. Até lá, que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.